Saudações, caros amigos e amigas. Bem-vindos ao Lean na Prática Podcast. Chegamos ao episódio de número 10, um pequeno marco desse podcast feito com muita dedicação e carinho. Nesse episódio, quero contar a história de uma grande transformação em um processo de fabricação de tintas através da combinação de um método estruturado de melhoria contínua, o Seis Sigma, e uma profunda e abrangente aplicação prática do Lean. Essa poderosa combinação foi um dos eventos importantes de uma grande transformação cultural que na época estava tomando forma, se desenvolvendo naquela fábrica como um todo. Como se tratava de um processo fabril consolidado, feito da mesma forma há muito tempo, foi necessário fortalecer a relação de confiança recíproca entre as equipes para que todos entendessem a necessidade de mudança e colaborassem com o desenvolvimento e implantação das ações de melhoria. Além da confiança, aquele time demonstrou muita coragem para encarar o desafio e implantar um modo diferente de trabalhar. Essa realização não foi nem simples nem fácil, mas valeu muito a pena, não somente pelos resultados obtidos e geração de valor para o negócio, mas também, e talvez principalmente, pelos aprendizados de todos ao longo dessa transformação e pelo fortalecimento da cultura organizacional. Eu não poderia contar essa história sozinho, jamais. Então convidei um ex-colega e amigo, Felipe Silva, para me ajudar a lembrar de como o time fez aquela transformação acontecer através de pontos de vista complementares. Acompanhe como foi esse bate-papo com o Felipe sobre esse caso prático de melhoria contínua agora. Opa, Felipe! Bem-vindo ao Lean na Prática Podcast. Tudo bem com você? Tudo bem, Luciano? Como é que você tá? Beleza, estou melhor agora. Agora que você está aqui comigo para gravar esse episódio. Aí sim, vamos lá. Uma honra estar aqui. Tá pronto? Sextou aí também? Estamos já, por aqui sim. Legal, aqui já está bem tarde. Talvez eu não fale muito alto para não acordar a galera, mas vamos lá. Fico muito feliz que você aceitou fazer esse episódio aqui comigo, porque você participou ativamente da história que nós vamos contar, né? Essa história de transformação. Na época eu lembro que você era bem jovem, eu era jovem, você era mais jovem e recém-chegado na organização, naquele ambiente dinâmico de produção de uma fábrica de tintas, uma fábrica de grande porte, né? Diga-se de passagem. E você demonstrava aquela energia, aquele entusiasmo, aquela vontade de aprender e não tinha tempo ruim para você. Então, é uma satisfação recebê-lo aqui para contar essa história. E acredito que esses ingredientes que você trouxe foram fundamentais para você encarar aquele desafio com muita naturalidade. Foi mais ou menos isso aí mesmo? Foi sim, Luciano. Acho que para mim foi uma honra. Acho que ali começou um sonho para mim. Eu entrei lá como auxiliar, saí como assistente e entrar numa multinacional de um porte tão grande assim, me ensinou várias coisas, aprendi muito e, cara, para mim aquilo ali parecia uma fábrica de doce, cara, porque todo dia eu ia feliz demais trabalhar e saía de lá cansado, mas feliz porque no dia seguinte eu ia estar lá. Que legal. Entrei lá como auxiliar na sala de etiqueta e de cara, assim, com 2 ou 3 semanas, acabei me esbarrando com você que juntou a minha vontade de fazer com um cara que era totalmente fora da curva. Diga-se de passagem, né? Porque quando fala de Lean, quem não lembra do Luciano Passos, né? Então acho que você deixou um grande legado e me ensinou muita coisa. Obrigado pelas palavras de carinho aí, muito obrigado. Então, antes da gente entrar na história, eu queria que você contasse um pouco mais sobre você, daquela passagem, daquele tempo, mas também depois, né, até hoje. Conta um pouco para a audiência saber quem é você, as suas experiências, os seus aprendizados. Vamos lá. Sou formado técnico em Química, formado em processos gerenciais pela Faculdade Impacta e também faço pós de Data Analytics na FIAP. Tenho mais de 10 anos de experiência em supply chain, passei em grandes empresas, nos cargos de analista de planejamento e demanda,
analista de supply chain e reabastecimento, analista de S&OP, analista de material MRP. Então eu tenho uma visão quase que end-to-end por passar por diversas cadeiras dentro de supply chain. Hoje me encontro na Natura, faço a previsão de demanda a longo prazo, usando bases históricas para montar o forecast e mexo com alguns indicadores. Muito bom. Então vamos lá, vamos entrar no caso, na nossa história aqui. Mas primeiro nós temos que introduzir o que é uma fábrica de tintas. É um desafio para nós aqui, que é um podcast que é só de áudio. Então nós vamos descrever o que era aquela fábrica, tentar fazer de uma forma que as pessoas consigam visualizar, imaginar aquele local. Era uma fábrica antiga que tinha 2 pisos principais. Uma fábrica assim relativamente grande. Esse edifício era fechado e os processos eram bastante manuais. E tinha vários equipamentos que nós chamávamos de dornas, ou seja, tanques com agitadores, onde se faziam as tintas, como se fossem grandes panelões, só para dar uma ideia de dimensões, de 5.000 a 15.000 litros, que eu me lembro muito bem. E essa fábrica tinha muitos desses tanques. E a gente produzia as tintas de pintura automotiva naquele setor, naquela célula de produção. Então tinha uma variedade de tipos de tintas. Os primers, a primeira camada, depois as tintas que davam cores que podiam ser de efeito metálico ou não. As de efeito metálico chamávamos de tintas metálicas e as que não tinham esse efeito metálico, tintas lisas. E também tinha os vernizes, que eram as camadas finais na aplicação dos automóveis. Além disso, a fábrica tinha outras células de produção de tintas para repintura. Quando, por exemplo, alguém bate um carro, precisa repintar, manda para a funilaria, aquela tinta é diferente da tinta original. E também tinham tintas industriais de vários tipos. Os tanques misturadores e todos os demais equipamentos eram dedicados para cada tipo de tintas, para evitar contaminação. Então só se fazia tinta metálica em tanques de tinta metálica, só se fazia verniz em tanques de verniz, e assim por diante. E no nosso caso, nós vamos focar nessa fábrica, naquela célula de produção de tintas lisas e metálicas. A tinta principal dos automóveis, que é o que dá a cor para os automóveis, tá certo? Eu acho que você detalhou bem, Luciano. E lembrando que nesses tanques que fazia as tintas, tinha a parte do invase embaixo, né? Com todo o equipamento para dar seguimento no invase. Isso. A gente pode introduzir as etapas do processo, né? Vamos lá. As etapas, Luciano, era a base da preparação, que acontecia no piso superior, Uhum. que fazia toda a mistura de todos os líquidos e pós e solventes nas dornas. E na parte do térreo ficava a parte toda do invase, né? Isso, as máquinas de invase também. Isso. E as embalagens podiam ser tambores de 200 litros ou podiam ser latas de 18 litros. Exato. Isso aí. Além disso, entre a preparação e o invase, tinham 2 etapas intermediárias, que era o controle de qualidade, que se testavam as propriedades físicas e as cores, e se precisasse fazer alguns ajustes da cor, ou de viscosidade, ou de o que quer que seja, havia mais uma etapa que era uma adição de matérias-primas para ajustar o lote, tá certo? Então eram 4 etapas: preparação, controle de qualidade, ajustes e invase. Exato. Esses tanques podiam ser vistos tanto no piso de cima quanto no piso de baixo. Então o tanque fica no meio entre um piso e outro. Então, se você estivesse caminhando na parte superior, você ia ver a parte de cima dos tanques, os motores com os agitadores e uma abertura, uma tampa por onde os materiais eram adicionados. Alguns vinham por tubulação e outros eram adicionados manualmente nesses tanques. E aí, se você caminhasse na parte de baixo, no piso inferior, você veria o fundo desses tanques. Eles ficavam pendurados. Então, se andássemos na parte de baixo, estaríamos andando e olhando os fundos desses tanques. E nos fundos tinham uma pequena tubulação, em cada um deles, uma pequena tubulação e uma válvula abre e fecha, por onde se conectava uma mangueira e se podia conectar um carrinho com uma bomba e um filtro, ou também esse conjunto de bomba e filtro
mais a máquina de invase, dependendo do tipo de embalagem a ser envasada. Então isso é uma fábrica de tinta. Exato, exato. Acho que deu para ilustrar bastante. Vamos descrever o problema então. O que você se lembra que era o problema que ele se queria resolver ali, Felipe? O problema era o problema de capacidade, Luciano. Uhum. Eu lembro que quando eu cheguei, já estava bem afoito todo mundo por causa que a fábrica não tinha capacidade para o tanto de demanda que ela recebia. Isso. E como que a gente ia fazer mais lotes sem ter tanta dorna disponível? Uhum. Para aumentar a capacidade, ter que quebrar e construir dornas assim da noite para o dia, a gente não conseguiria porque era uma indústria química, né? A gente mexia com químicos, se fosse para construir alguma coisa ali, teria que parar a fábrica inteira, porque a gente mexia com muitos produtos voláteis, né? Então, era o grande desafio que a gente tinha, né? Você deu uma ótima visão, que eu não tinha nem pensado em falar aqui. Como é que se aumenta a capacidade? Coloca mais tanques. Exatamente. Que é o óbvio, né? Exatamente, só que não tinha dinheiro para se fazer investimento nesse sentido. Então teria que se fazer uma outra coisa. Você falou uma coisa que me fez lembrar. Às vezes quase todos os tanques estavam cheios, todos produzindo tintas em diferentes etapas do processo, mas estava tudo cheio, né? Ou seja, a solução mais simples de se pensar, precisamos de mais tanques, né? Mas não existia essa possibilidade. Você lembra que no planejamento a briga que tinha entre os planejadores por Dorna, né? Um queria de verniz, o outro queria base coat, o outro queria primer. Falou, não, eu tenho tanto de forecast para entregar e só com isso eu não vou conseguir. Pois E é, cada um puxava sardinha para o seu lado, sendo que a gente era muito escasso de produção fabril. isso. E eu lembro que a gente nunca batia o tact time. Lembra daquele indicador? Ritmo de produção, exatamente. Tact A gente time, não muito bem lembrado. batia de jeito nenhum. E a grande virada de chavinha foi quando a gente conseguiu entregar o tact time diário, né? Isso mesmo. Que a gente marcava lá todos os dias e de repente quando a gente conseguiu aplicar tudo, a gente conseguiu entregar mais com qualidade, porém sem hora extra. Ou seja, a Exato. gente aumentou a produção fabril com qualidade e sem ter que gerar hora extra, né? Você me fez lembrar que se trabalhava de domingo direto lá, porque nós tínhamos muitas urgências. E aí chegava Sim. na sexta-feira, era uma caça. Quem que pode vir aí domingo e tal? O sábado já se trabalhava até uma certa hora, né? Quem que pode ficar aí do sábado pro domingo, depois vir no domingo e as pessoas tinham churrasco marcado, tinha alguma festa, eu tinha que ir para a igreja, o que quer que fosse, teria que desmarcar e trabalhar para entregar os Isso. E produtos. era eu que marcava o nome de todo mundo e pedia solicitação de hora extra e carro para pegar o cara no sábado e no domingo, para o cara sair do seu recanto familiar para ir trabalhar. Tudo bem, Exato. pagava-se a hora extra, porém o Isso. cara não tinha qualidade de vida, né? Pois é. Então, não dava para colocar mais tanques, não tinha nem espaço físico, nem dinheiro para se fazer isso. Então, o que nós fizemos? Nós usamos a metodologia Six Sigma, com aquele processo DMAIC, né, que é o definir, medir, analisar, melhorar e controlar, que é uma metodologia muito estruturada, e usamos dados de tempo de ciclo. Os operadores marcavam todos os tempos, início e fim de cada etapa de processo, nas ordens de produção, e você também passava esses dados para o Excel. Então tínhamos muitos dados de tempo de ciclo, sabíamos exatamente quanto tempo tinha durado cada lote. Se produzia muitos lotes, mas precisava produzir mais. Então, com esses dados que foram coletados e calculados no Excel, a gente percebeu que tinha uma variabilidade de tempos, sim, imensa, por diversos motivos que nós vamos explicar aí. Essa variabilidade dos tempos de processo mostrava que o processo não era capaz, não era sistematizado, o processo não era padronizado. Padronizado. Então, nós percebemos que tinham tempos de espera muito grandes. Quando nós pegamos esses dados de processo, vimos que tinha muitas oportunidades na parte de invase, na etapa final. Muitos produtos vinham do controle de qualidade aprovados, as ordens de produção ficavam ali naquela fila e não se conseguia envasar numa velocidade adequada. Os produtos que ficavam ali esperando, frequentemente viravam urgências e assim os problemas iam se multiplicando. Era um caos, né? Verdade, Luciano, era um caos total, com todas
as demandas que a fábrica tinha. Eles não paravam para ver a causa real, nem tinha todos os dados que a gente coletava para fazer o indicador de cycle time, que marcava todas as etapas do processo da tinta, e a gente via muita variação entre uma tinta ou outra. Às vezes era a mesma família, o mesmo processo, porém tinha algumas que davam aqueles famosos outliers, alguns pontos fora da curva. Isso. E de cara a gente já identificava que tinha alguma oportunidade ali. Exato, às vezes o mesmo produto durava o dobro do tempo de um lote para outro, né? Exato. Então nós usamos essas ferramentas de Lean para entendermos melhor o problema. Fizemos um mapeamento detalhado do processo, tomamos todos os tempos de cada mini atividade que tinha ali e quando nós nos demos conta, tinha centenas de mini atividades. Repetimos esse processo várias vezes e aí começou a ficar muito claro onde estavam os desperdícios escondidos ali naquele processo, tá certo? Então, nós começamos a medir quanto que adicionava de valor naquele processo. E esse valor era muito pequeno, que a maioria dessas mini atividades eram desperdícios. Só se adicionava valor quando o produto era transferido dos tanques para a embalagem que o cliente queria receber. Essas embalagens eram finalizadas e aí sim o produto estava pronto para os clientes. Vamos imaginar, os produtos estão na fila para envasar e tem um ali esperando dentro do tanque. E aí chegou a hora desse produto ser envasado. Já dava para sair envasando direto assim ou acontecia algo diferente? Assim que a OP descia do controle de qualidade, o operador ele ia procurar a estação de trabalho dele, onde estava a Dorna, ia procurar o equipamento no estacionamento onde ficavam as bombas pneumáticas. Isso. Depois que ele fazia aquilo, ele ia fazer uma requisição requisitando a embalagem que estava na OP, se era balde ou tambor ou container. Depois ele fazer essa requisição dessa embalagem, ele ia buscar as mangueiras que ficavam em outro quartinho para ele começar a montar a bomba debaixo da dorna. Fora isso, ele ia buscar as ferramentas, etiqueta para colocar ou no tambor, no balde ou no container, e ia fazer a etiqueta no quartinho e tinha as máquinas que fazia a etiqueta. Então ele ia fazer várias etapas que ele poderia ter adiantado, mas ele não adiantou porque ele não sabia, não tinha OP para ele já começar a adiantar as etapas, né? E muitas vezes esse mesmo operador estava terminando um outro lote. Então ele não Exato, tinha o tempo de fazer todas essas outras atividades para o próximo lote. exato. Eu me lembro também que tinham muitas pausas durante o processo. Sim, Então, por exemplo, a área não tinha um certo fluxo e tinham várias pessoas trabalhando em vários envases. E aí tinha máquina atravessada para um lado, para o outro e diversos pallets espalhados pelo caminho. Então, não existia um fluxo lógico para escoar os materiais. Então, tudo isso gerava um certo caos. Às vezes eu lembro também que tinha escada, às vezes tinha outros pallets, às vezes tinha outras coisas que as pessoas tinham que primeiro tirar da área, abrir espaço para depois começar a trazer os materiais. Eu lembro de ter tirado várias fotos para registrar esses problemas aí. sim, sim. Além de ter vários subprocessos dentro do invase, né? Era muito disperso, não tinha um processo padronizado e bem claro, né? E quando os operadores paravam para executar o invase, né? Quando eu lembro que quando eu fui fazer a medição, Uhum. que a gente mediu o tempo que o operador levava para cada processo, desde pegar a ordem de produção, o equipamento, os materiais auxiliares, a etiqueta, o tempo que ele demorava para fazer, o tempo que ele demorava para pegar e fazer a paletização dos tambores, colocar o fitilho, etiquetar e trazer para a estação de trabalho para começar o invase. Isso. Quando a gente fez aquelas medições que viu o tempo, meu, foi um susto porque a gente viu que o cycle time fazia sentido porque a gente perdia muito tempo correndo atrás das coisas e perdia-se muito tempo preparando a estação de trabalho, desde a arrumação, tirar a escada, movimentar uma bomba que não era para estar ali.
ter que tirar e colocar outra. Então, muitas coisas assim que você via que era desperdício de tempo e organização, né? Exatamente, mas não era culpa de ninguém, era um sistema, quer dizer, era uma falta de um sistema, né. Exatamente. Terminado o envase, tinha que fazer a lavagem, a limpeza do tanque, a limpeza da bomba, das mangueiras, do filtro, descartar todas as coisas. Era também bastante trabalhoso o setup final do processo. Então nós falamos muito do setup inicial, essa preparação, mas tinha também o setup final. A partir de toda essa análise, nós coletamos muitos dados com essas medições de tempos de mini atividades que você comentou, né? Tudo bem detalhado. Nós fomos apresentar para o pessoal. Fomos mostrar aqueles problemas para discutir com a equipe. Eu me lembro que foi um choque, porque as pessoas sempre quando se lembram, então falam que vão fazer aquilo em um tempo X, elas levam quase que o dobro. E no processo do invase, quase o triplo, né? E eles, tipo, olhavam e não acreditavam naquilo. Mas, tipo, era um susto, porém eles tinham uma ciência muito clara que, tipo, tinha muita oportunidade de melhoria ali. Quando você mapeia e descreve cada atividade bem feita, aí a pessoa olha, ela começa a acreditar o quanto ela demora naquilo. Porque às Sim, vezes você fala para a pessoa não acredita. Quando é, você mostra na íntegra, a pessoa fala, pô, realmente eu demoro para fazer aquilo, mas não por causa da pessoa, mas por causa de um processo que não é um processo tão, como eu posso falar, tão lean, né? não é bem desenhado, Tão né. padronizado, né? Bem desenhado, né? É um processo falho. Então acho que a grande surpresa do pessoal foi em ver o quão tempo desperdiçado que eles levavam de uma etapa para outra. Pois é, e aí nós começamos a introduzir o conceito de valor para os clientes. Isso ficou muito claro para as pessoas o que era valor. Era tinta sendo transferida para as embalagens. Aquilo era valor. Tinham muitos tipos de embalagens, isso é a decisão dos clientes. As pessoas entenderam que tudo que parasse a bomba era desperdício. Tudo que Exato. se interrompesse ou que retardasse o processo era desperdício. Nós percebemos também que o que as pessoas queriam era que isso acontecesse. Até quando tinha aquela fila de materiais para serem vazados, não existia primeiro que entra, primeiro que sai. O que acontecia? Era muito comum das pessoas escolherem a tinta. Oh, essa tinta aqui é facinha, vou pegar e quero envasar, quero ver tinta caindo na lata. Verdade. As pessoas gostavam de serem produtivas, de escoar os materiais. Então, como é que a gente faria para que todos os materiais fossem facinhos? Esse era o desafio, para que não tivesse diferença entre um material e outro, um produto e outro. Então, se nós facilitássemos a vida dos operadores com processos bem desenhados, isso ia acontecer mais frequentemente. As pessoas iam para casa mais felizes e satisfeitas por terem entregue aqueles lotes. Também, ao contrário, as pessoas se frustravam quando perdiam tempo tendo que organizar a área, ou procurar materiais, procurar ferramentas, informações, fazer movimentações, empurrar a máquina para lá, empurrar a máquina para cá, todos aqueles equipamentos em rodas. É também um problema de ergonomia, né? Cansativo. Então, o desafio era redesenhar aquele processo para ficar mais fluido sempre, E evitar os desperdícios de tempo, né? encurtando o tempo de ciclo e encurtando a fila. É um efeito dominó, né, vamos dizer assim. Exato. Acho que o grande desafio é você falar para as pessoas que você vai entregar mais mudando a cultura, as pessoas não acreditam, mas quando você começa a mostrar dados de todos os estudos que foram feitos por trás e eles começassem a entender a cultura e aplicassem no dia a dia, eles conseguirão ver os resultados, né? O grande efeito foi a cultura aplicada na produção. Eu acho que isso fez toda a diferença para mudar a mentalidade dos operadores. Eles não acreditavam em mudanças, acho que eles acreditavam no lógico, né? Tipo, tá precisando produzir mais, coloca mais uma adorno e vai produzir. Então, Hum, quando você falava para eles que, beleza, temos que produzir mais, mas vamos implementar um processo
melhor, mais fluido, eles não acreditavam. E eu acho que a grande virada de chave foi quando todos sentaram, pararam e viram que realmente eles estavam fazendo, que estava sendo desperdício. Porque tinha muitos operadores que não acreditavam em filosofia Lean. Hum, Acreditavam em Kaizen, não acreditavam em 5S. E o legal foi a introdução que você fez e balizou o conhecimento de todo mundo. Todos tinham a real noção do problema e o quanto que iria impactar. Ou uhum, seja, quando você explicou o quanto de desperdício eles tinham em mãos e que aquilo não ia precisar fazer nada de outro mundo e que com um processo definido, padronizado, eles iam conseguir ter um ganho melhor, iam conseguir atender o tact time, não ia ter que ficar várias horas para entregar um lote. Aí eu acho que foi quando eles acreditaram, compraram a ideia. Acho que sem engajamento da equipe inteira, acho que não dava para colocar e implantar a filosofia Lean. não Eu ia acho que funcionar. É. quando todos estiveram na mesma página, eu acho que deu um start que aquilo foi para frente. Então ficou claro quais eram as causas da baixa produtividade e das urgências e tal. Essas urgências causavam muito estresse também, né, para todo mundo. Sim, Era uma tensão constante, né, vamos dizer assim. E nós descobrimos que o layout era inadequado, o layout dos equipamentos, dos tanques. Os grupos de tintas não estavam próximos uns dos outros. Então, o layout era o principal fator para que nós não conseguíssemos gerar fluxo naquele processo. Então, nós começamos a perguntar e se nós mudássemos o layout para agrupar melhor as dornas. E aí foi um pouco difícil, né? Porque fisicamente tirar um tanque de lugar e botar em outro era impossível. Então nós teríamos que hidrojatear esses tanques por dentro para modificar um tipo de tinta e passar aquele tanque para fazer um outro tipo de tinta. Por que tinha que hidrojatear? Para retirar bem os possíveis contaminantes de uma tinta para outra. Então era fácil de mudar de uma tinta lisa para metálica, tudo bem. Agora, ao contrário, não. De tintas metálicas para lisa, você teria que hidrojatear muito bem para tirar todos aqueles resíduos de alumínio, né, e outros pigmentos. Então, por que a gente queria agrupar melhor esses tanques? Porque assim nós faríamos linhas de invase fixas. As bombas e máquinas ficariam sempre no mesmo lugar, atendendo um grupo pequeno de 2 ou 4 dornas. Com isso, se eliminaria a necessidade de empurrar esses equipamentos, tanto no setup inicial quanto no setup final. a vantagem era das estações fixas, a gente perder todo o desperdício de tempo que os operadores tinham para movimentar as bombas e não ter que dividir, às vezes, tinta lisa com tinta metálica ou verniz ou primer. Uhum. Quando você tinha um grupo de dornas que atendia toda a família, primer, lisa, metálica e verniz, às vezes você tinha duas, três bombas debaixo de um grupo ali que virava um caos, porque Isso. você via verniz ali, bomba, tambor, via container, tinta lisa e via balde de tinta metálica. Então você não tinha nenhum padrão ali e você desperdiçava muito tempo movimentando e ter que disputar espaço para você evasar os tambores, containers e baldes. Não era que o espaço era pequeno, o problema era que era muita informação em um espaço que dava para ser melhor usado. Isso mesmo. Então, para eliminar esse problema, nós delimitamos que cada linha de invase só podia ter no máximo 2 pallets no lugar demarcado. Por exemplo, um estava em andamento e o outro estava ali esperando. Quando esse estivesse pronto, esse já poderia ser levado para a plataforma que levava à expedição e se começava a invasar as embalagens do próximo pallet. E aí, aquele vazio, você podia trazer um novo pallet com embalagens vazias, gerando esse fluxo. Não poderia ter 3, 4 pallets como nós permitíamos antes. Então, nós delimitamos
as áreas onde os pallets podiam ficar e limitamos a quantidade. E aí nós criamos os corredores para que os materiais pudessem fluir. Os vazios entravam por um lado e os cheios saíam pelo outro, tendo um Exato. sentido único de fluxo. Nós compramos mangueiras mais longas para conseguir alcançar 2 ou 4 dornas. E as mangueiras ficaram fixas, né, nas bombas. Ou seja, desperdiçou o quartinho que guardava as mangueiras, né. Ou seja, você já ganha espaço lá. Exato. As mangueiras e o hidrojateamento foram praticamente os únicos investimentos que tiveram que ser feitos. Nós tivemos que contratar esse hidrojateamento e comprar mangueiras longas. O resto foi mão na massa, né? Mão na massa, exato. É. Toda a demarcação, todo o layout, a gente que mesmo fez. E o legal disso foi que todos os operadores acreditaram no layout e eles fizeram acontecer. Isso. Porque não adiantava só você desenhar o layout. As pessoas teriam que acreditar e fazer o manuseio daquele processo corretamente. Então, acho que sem o processo estar bem definido e sem as pessoas acreditarem, sem o engajamento delas, acho que não teria rolado. Então, foi bem legal que todo mundo demarcou certinho, tanto a estação que foi a bomba, quanto os pallets, e não tinha mais aquela zona de pallets que às vezes você não conseguia nem ver o outro lado da fábrica. Ficou bem mais organizado e com um ambiente bem mais clean e bem mais produtivo. Para chegar a esse ponto, foi necessário de conquistar a confiança não só da equipe, né, de operadores, mas também a supervisão, a gerência, o planejamento, os programadores de produção. Nós tivemos que negociar muito até que todo mundo confiasse naquela ideia e topasse. Então vamos lá, vamos tentar. Tinha um risco ali de dar errado, né? E também tinha a pressão de ter que produzir. Então foi só com confiança que se pôde levar isso adiante. Depois que nós fizemos a mudança de layout, nós demarcamos tudo, fixamos os equipamentos e as pessoas começaram a ver os benefícios, né, de não ter que movimentar mais e buscar as coisas ou procurar os equipamentos e ferramentas. Eles perceberam o benefício, primeiro, de ergonomia, de não ter que ficar levando materiais e equipamentos de um lado para outro. E também o tempo, né? O tempo começou a ficar mais curto. Bastava só conectar a mangueira no fundo do tanque. Aquele sistema já estava todo engatado para começar um novo invase. Nós colocamos o FIFO, First In, First Out, para não ter aquela história de escolher tinta mais. Agora vai ser assim. E o controle foi bastante rígido. Verdade. E ficava nos Raijunka Box, né? E ficava ali para todo mundo ver e não podia passar um na frente do outro. Tinha até as pranchetas que seguiam no modo FIFO, né? Isso. E os planejadores colocavam o de trás e o da frente, quando o operador puxava um, descia todos os outros para frente. E fazíamos auditorias para ver se o FIFO estava sendo obedecido. Um controlava o outro e assim fomos ganhando confiança também que aquilo valia a pena, né, manter aquele FIFO. Exato. Antes, um produto que estava esperando, que era aquele que não era muito preferido, ia ficando até virar urgência, né? Exato. Enfim, depois de tudo isso, teve a arrumação da salinha de materiais auxiliares. Como é que foi essa história, Felipe? Para mim foi uma experiência muito rica, porque eu era muito novo e era recém-chegado e já estava imerso no mundo de Lean, né? Foi muito rico esse aprendizado, porque quando a gente olhava para a salinha, era uma salinha que tinha tudo e não tinha nada. Você encontrava lá desde mangueira, elemento filtrante, carrinho velho quebrado, ferramenta que não usava mais, e tudo zoneado, válvula, engate rápido, coisas que não deveriam estar ali, deveriam estar na manutenção. Então você encontrava de tudo e ao mesmo tempo nada, porque chegavam momentos que o operador ia lá buscar um elemento filtrante e de repente o elemento filtrante acabou, não tinha mais. E tipo, tinha 300 caixas no quartinho, mas quando via não tinha elemento filtrante, 75 micra lá e
era um desgaste porque a gente tinha que correr atrás, não podia parar o processo. E foi muito legal porque com o Luciano aqui me ajudando, ele me ensinou passo a passo de como construir essa caminhada de Lean e fazer as etapas, que nem eu fiz o dia da grande limpeza. Tipo, a Uhum. gente tirou tudo de lá, tudo mesmo. Todas as caixas, tudo que tinha lá, a gente botou para fora. É, Aí a gente viu o que a gente usava e o que a gente não usava. Beleza, isso. separamos o que a gente usava, limpamos lá dentro, colocamos tudo nos seus devidos lugares e depois fizemos o quê? Colocamos etiqueta de cada lugar, cada filtro ia estar numa prateleira específica e depois o Luciano me ajudou a fazer o famoso Kanban. A Isso. gente aplicou o Kanban, fazer todo o controle do estoque com edição visual. Então, um elemento filtrante ficava numa prateleira e as caixas ficavam enfileiradas, né? E a gente colocou uma fita vermelha, que era o estoque de segurança, uma fita amarela, que era o ponto de disparo do pedido, e a fita verde, que o item estava ok, podia ser consumido. Quando o item chegava que ele puxava a caixa do item que estava na parte de amarelo, era o ponto de disparo do pedido. Aí tinha uma plaquinha. Aí ele pegava essa plaquinha, colocava lá na porta, onde tinha um local específico dele colocar a plaquinha, e nessa plaquinha tinha o código, quanto que era para pedir do item, e um campo embaixo para você colocar o número da requisição quando você fizesse. Então na porta tinha duas caixinhas de acrílico. Uma era para itens que tinham que fazer pedido e outras eram para itens que já tinha pedido. Isso. Eu pegava as plaquinhas que não tinha pedido, levava para minha mesa, fazia os pedidos via SAP, colocava lá o número do pedido, colocava na caixinha de acrílico que já tinha pedido. Quando os itens iam chegando, o cara que recebia ia guardar lá, ele pegava a plaquinha do item que chegou e colocava lá de volta na prateleira, e ele colocava a plaquinha no ponto de disparo, onde estava na prateleira amarela. Ou seja, não tinha mais o quartinho todo zoneado, a gente tinha ele mais organizado e, além de tudo, o operador, uma vez por semana, ele respondia o Kamishibai, que era um É, checklist de como estava o processo, se o quarto estava limpo, se o quarto tinha algum item que chegou no ponto de disparo e não tinha plaquinha com a requisição, se isso. tinha alguma prateleira que estava com o item zerado, então ele fazia o checklist e pontuava. E o legal era que tipo, ele fazia e levava aquele Kamishibai lá na minha mesa. Se tivesse alguma coisa de errado no processo, e eu tinha que rever. Que legal. Então, uma resposta de tipo, ah, beleza, vamos cuidar para dar certo. Mas É. beleza, vamos cobrar quem tem que arrumar aqui. Então, eles se sentiram um pouco dono daquele quartinho que me cobravam através do Kamishibai que eles faziam toda semana. Foi muito legal. Eu estou impressionado o quanto você conseguiu lembrar do processo, assim, como se fosse ontem, né, já faz mais de 15 anos isso aí, dá quase 20. Quase 20 anos Verdade. você descreveu todo o processo. E você se lembra onde nós colocamos o procedimento? O procedimento ele ficava na porta, colado, e tinha o Kamishibai, que ficava lá, que toda semana ia um operador fazer. E o procedimento ele estava lá porque todos os operadores eram responsáveis, né? Porque quando a Isso. gente foi startar essa linha, né? Essa linha, todos os turnos pararam e a gente foi e apresentou a filosofia do Kanban para eles e como que era que ia funcionar o fluxo lá. Você foi falando, eu fui buscando aqui na memória exatamente esses passos que nós fizemos e como funcionou, né, como as pessoas adotaram e faziam o checklist e se encontravam desvios, eles falavam: "Ó, tá Falavam, errado aqui, falavam. nós temos que manter, não sei o quê". Isso é uma transformação cultural mesmo, porque o normal seria que os desvios fossem acontecendo e, as pessoas aceitassem. Esse é o mais esperado é isso, mas
Não foi o que aconteceu, as pessoas ficaram ali em cima, porque viram o benefício. Não se procurava mais filtro, não faltava mais nada, as coisas estavam sempre lá. Exatamente. Era etiqueta, era rótulo, era material de limpeza, era lacres, tampas de todos os tipos, os filtros, né, os elementos filtrantes, tudo, não se faltava mais nada. E um ponto importante que eu esqueci de falar foi quando a gente separou o que a gente ia usar e o que a gente não ia usar, que você fez um dia, não lembro o que era. Quarentena, eu acho que você está querendo dizer. Exatamente, você fez uma quarentena, você disponibilizou um local lá na plataforma e É, chamou as outras áreas. as outras áreas para ver se tinha alguma coisa que eles usavam. E eles levaram tudo e a gente não cobrou nada e eles ficaram super contentes porque foi uma coisa assim que agregaram valor para eles e que não agregava para a gente. Uma coisa que fez muita diferença foi o seguinte: nós tiramos as máquinas do estacionamento de máquinas, sobrou um espaço lá. E ao lado dele ficava sempre umas matérias-primas que não tinham muito a ver com o processo de invase. Então nós falamos o seguinte: peraí, vamos tirar tudo isso aqui daqui, vamos preparar esse piso. O pessoal da manutenção pintou com uma tinta especialíssima lá, ficou brilhando, e ali nós colocamos o processo de preparação de embalagens, que era feito fora do tempo de processo, com antecedência, né? E aí nós criamos uma nova função que era do facilitador. O facilitador preparava aqueles tambores de acordo com as requisições de cada time de invase ali. E aí facilitou demais a vida do pessoal do invase. Uma pessoa conseguia preparar a embalagem para todo mundo. Exato. E essa pessoa via o valor porque ela estava ajudando a todo mundo a agregar valor. Então foi demais, foi muito legal. Fizemos a mesma coisa para imprimir etiquetas com antecedência. Quando estava lá no controle de qualidade ainda, já se imprimia a etiqueta. Começamos a fazer as coisas tudo com antecedência. E aí teve o grande finale. Teve alguém que teve uma ideia sensacional lá. E qual foi essa ideia? O carrinho de operação lá, com essa cultura Lean, os operadores eles tinham mania de o que eles achavam em oportunidade, eles tinham mania de chamar a gente e falar, pô, e se fizesse assim, assim, assado, e se fizesse assim, assim, assado. Então eles meio que gostaram da mudança e viram valor e viram que ajudava demais no dia a dia deles. Então eles falaram, se a gente tivesse um carrinho que tivesse todos os engates, tivesse o elemento filtrante, tivesse todo o maquinário, toda a ferramenta para a gente já fechar o engate rápido dos tambores, que já tivesse o fitilho, ou então que já tivesse todas as ferramentas para a gente abrir o filtro da bomba, tudo, tal, ver, que a gente não precisasse se deslocar até o quartinho e pegar uma ferramenta e voltar para a estação de trabalho. Porque eles colocaram na cabeça deles, tipo, se eu sair da minha estação de trabalho, eu estou desperdiçando tempo. E se eu estiver desperdiçando tempo, tá errado esse processo, eu tenho que fazer certo. Isso. Então eles pegaram essa cultura Lean e fizeram a ideia de fazer uma estação, um carrinho para a estação de trabalho. E tinha tudo, ou seja, o operador que ia fazer o invase, ele já não precisava mais ir no quartinho fazer etiqueta, fazer requisição do tambor, porque tinha estação de tambor com FIFO, não Isso. precisava ir mais no quartinho pegar elemento filtrante, pegar tampinha para fechar o tambor, pegar fitilho para amarrar o tambor. Ou seja, ele só ia ficar fixo ali e ia manusear o processo bem clean, bem lean, É. só administrando e vendo a tinta bater na lata, né? Que até eles fizeram uma paródia sobre isso, né? Que eles queriam que a tinta batesse na lata, que ia ser mais produtivo. Tinha até paródia. Nossa, demais, demais. Era muito legal, era muito gostoso, porque quando eles tiveram esse choque do Lean, eles colocaram na prática, tiveram coragem e ousadia para conseguir fazer isso e muito mais outros projetos, muitos projetos que agregavam muito valor
e às vezes o custo era bem pequeno, então quase zero, né? Pois é, essa ideia do carrinho foi extraordinária, porque tudo estava ali e não se precisava mais sair da estação de trabalho. Até o solvente para limpar no final estava lá. As latinhas para tirar a Exatamente. amostra estavam lá. Estavam lá. O teste de filtração estava lá. Então, eu estava no episódio, fazendo um episódio com a Alice sobre o Lean em hospitais e tal, e ela falou de um carrinho para se fazer o setup da sala de cirurgia. A hora que ela falou isso, eu falei: o carrinho que o pessoal inventou lá na fábrica era a mesma ideia, igualzinho, exatamente a mesma ideia, incrível. E isso aí reduziu 90% da caminhada para ir buscar as coisas e 90% do tempo envolvido nessas atividades. E teve uma coisa muito bacana nesse projeto, foi que nós imprimimos toda a ideia, depois de implantada, fizemos o antes e depois, botamos na parede, era um papel gigante, mas tinha uma parte que as pessoas assinaram, todo mundo assinou ali o compromisso de não deixar aquele trabalho se deteriorar. Você lembra disso? Lembro sim. Eu acho que foi um marco ali, porque antes a gente era lembrado da área mais desarrumada, mais desorganizada e que vivia fazendo hora extra e não era uma área legal. De repente, viramos a chavinha que ficamos sendo exemplo de uma fábrica inteira. Ou seja, as pessoas que colocaram o nome ali, elas acreditaram e puxaram a responsabilidade para elas, né? E quando elas viram aquilo ali acontecendo, foi muito legal que eles colocaram no dia a dia deles e qualquer oportunidade que eles viam de sanar um desperdício que tinha de tempo, eles falavam e iam atrás, que nem do carrinho, que foi uma ideia fenomenal. Pois Eles é. fizeram porque eles já viviam aquilo dias atrás, então aquilo foi alimentando eles para ter coragem, ter ousadia para poder criar alguma coisa para sanar o tempo desperdiçado. Então Isso. aquilo foi eles colocando em prática o que eles aprenderam em poucas semanas ali. Foi fantástico. Tinha um elemento de orgulho, né? Estar orgulhoso por ter feito parte daquela transformação. Exato. Sensacional. Eu acho que a gente tem que agora caminhar para uma conclusão que é o seguinte: era um projeto Seis Sigma, mas na verdade nós só usamos algumas ferramentas de Seis Sigma. O que nós usamos mesmo foram as ferramentas de Lean para identificar e eliminar desperdícios, gerar fluxo. Usamos e abusamos também da gestão visual. Sim. Tudo era gestão visual, demarcações, Kanban, sinais de todos os tipos, procedimentos visuais, o procedimento que estava na porta lá da salinha e assim por diante. Mas o principal foi promover esse engajamento de toda a equipe. Sem esse engajamento, seria impossível fazer esse projeto funcionar e sem o engajamento, o projeto ia se deteriorar rapidamente. Então, nós usamos todas as ferramentas de Lean que nós conhecíamos naquela época. Desde o alinhamento com a estratégia do negócio, nós usamos o Value Stream Mapping, análise de cadeia de valor. No estado atual, nós desenhamos o estado futuro, nós fizemos todo o planejamento baseado nas causas raízes que nós encontramos, utilizando o talento e o conhecimento das pessoas. Nós fizemos o plano de melhoria A3, fizemos 5S, implantamos sistema puxado no supermercado, Kanban. Usamos o SMED, porque isso era muito visível, né? Nós eliminamos muitos tempos do setup inicial e do setup final também. Usamos o SMED, o diagrama de espaguete, sistema prova de falha, Pokayoke, o Kamishibai que você citou. Alinhamos com o Tact Time. Ou seja, nós, em um projeto só, nós colocamos todo o conhecimento que tinha naquela época naquele time, mas ainda o principal não foi o uso das ferramentas, foi
aos poucos, gerando aquela confiança na equipe para fazer a coisa acontecer. E como resultado disso tudo, nós ganhamos a capacidade que precisávamos e fomos além do que precisava, além do que a gente esperava. Então, acho que o nível de satisfação da equipe foi também um resultado desse todo esse processo. As pessoas viram como aquelas melhorias geravam benefício para elas também, de segurança, de ergonomia, de satisfação, de menos estresse, as pessoas fazendo música, paródias sobre esse processo, ou seja, era uma época feliz. E, além de tudo, o desenvolvimento das pessoas, as pessoas aprendendo coisas novas, todo mundo aprendendo junto. Foi um processo que durou aí uns 6 meses, mas que nós aprendemos demais. Você tem alguma coisa do seu ponto de vista que você gostaria de dizer como conclusão de tudo isso? E eu queria te perguntar também como é que essa experiência te impactou ou impactou a sua carreira até hoje? Eu acho que me impactou muito, porque dentro desses 6 meses eu aprendi muito sobre Lean, sobre filosofia e sobre cultura. Então, a gente aprendeu ali a não ter medo de fazer diferente, de sair do estado de conforto e se arriscar. Eu me lembro que tinha várias pessoas lá que gostavam de fazer alguns projetos e você era a nossa referência. E esses aprendizados gerou um impacto muito positivo na fábrica, porque representou um marco. Existia a fábrica antes daquele projeto, que era uma coisa que era bem antiga, atrasada. Então, com esse projeto, que teve todas as mudanças, foi uma cultura que, com você e com todo mundo, a gente implantou, que assinou lá e firmou um compromisso. Quem via a fábrica antes não acreditava que era a mesma fábrica depois. Ou seja, não tinha aumentado o espaço físico, mas Uhum. aumentou o espaço para as pessoas caminharem e o processo fluía. Isso. Supermercados de tambores, as estações fixas de matéria-prima, onde entrava, onde saía, onde você de longe já conseguia ver o fluxo acontecer e aonde ficava tudo mais limpo e organizado. Então foi muito legal e essa organização e essa vontade de querer fazer mudanças, eu acho que eu levei para minha vida, porque onde eu passei eu sempre tive esse viés positivo, que é sempre quando chegava em algum lugar que alguém tinha algum problema de processo que não dava certo, eu era um cara que levantava a mão, falava, não, vamos lá, vamos fazer dar certo. E, tipo, olhava assim os lugares, cara, como é que vai fazer produzir mais num local assim, todo zoneado? E, tipo, para mim era difícil ver o futuro, mas quando a gente fez os estudos, fez todas as medições e análises e começou a fazer o layout e propor aquela mudança, aquela melhoria, começou a dar um start assim na minha cabeça de ver o que uma filosofia Lean pode fazer, impactar. Às vezes você acha que uma mudança pequena não pode impactar tanto, mas o carrinho foi sensacional, porque, cara, o cara não saía da estação de trabalho. Ele ficava ali e ali ele fazia tudo, desde o começo do setup até o final do setup. Ele finalizava um lote e já engatava em outro lote. Ou seja, pegava a mangueira, colocava em outra dorna e, meu, produção total, total. E ver aquilo acontecer dava um ânimo, cara. Que nem você falou, os caras trabalhavam felizes. E, tipo, essa felicidade, assim, a gente tinha a atmosfera era totalmente diferente. Então, acho que depois dessa cultura que impactou tanto a gente da produção, e eu levei para minha vida, né? Poxa, que legal, Felipe. Eu quero crer que esse projeto tenha impactado muita gente. Ele foi um divisor de águas mesmo para o nosso time, aquela equipe sensacional com quem nós trabalhávamos. Todos nós aprendemos muito naquele tempo. Colocamos a mão na massa de verdade, né? Verdade. Essa foi uma das transformações mais ricas da minha carreira também. Era um problema difícil de se resolver
mas que nós conseguimos resolver com muito empenho, com muita dedicação, de todos da equipe. Inclusive de colegas das outras células, com quem trocávamos muitas ideias e aprendíamos com eles também. Eles todos estavam fazendo melhorias enormes nas suas áreas, nos seus processos, desenvolvendo as pessoas e tal. Estávamos todos ali na mesma jornada, né? Sim. Teve todo o envolvimento de pessoas de diversas áreas, do planejamento, logística, de manutenção, da engenharia, do laboratório, de segurança, das áreas comerciais, enfim, todo mundo. Foi realmente um período de muito trabalho, mas também de muita satisfação por conta das realizações e todo o aprendizado que nós obtivemos ali, certo? Exato. Muito bem, Felipe, então vamos encerrar o episódio, mas antes eu quero te agradecer demais por você ter me ajudado a lembrar e contar muito bem essa história e que aconteceu aí há mais de 15 anos. Foi mesmo uma grande satisfação gravar o episódio com você. De nada. Obrigado, Luciano. Foi bom viver isso, essa história e poder compartilhar para alcançar mais pessoas. Isso aí, sensacional. Então, até a próxima. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito bem, caros ouvintes. Obrigado por terem chegado até aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa experiência compartilhada, esse caso prático de Lean. E esse episódio do Lean na Prática Podcast fica por aqui. Nos veremos nos próximos episódios. Um grande abraço e até mais.